Vamos para mais uma mini aula de alemão? Mein Name ist Eduard Hosp und ich bin Deutschlehrer. No primeiro vídeo a respeito do passado, eu falei sobre os verbos regulares. E hoje nós vamos ver sobre os verbos irregulares. A forma de se formar o passado dos verbos irregulares é idêntica dos verbos regulares. Só que, como os verbos são irregulares, eles sofrem uma pequena mudança em sua estrutura, em sua raiz. Então, por isso, é importante que você estude o particípio desses verbos separadamente. Por isso, é muito importante que você estude o particípio passado desses verbos para saber usá-los corretamente. Vamos ver então como funciona? Vamos lá! Então vamos ver como nós formamos o passado dos verbos irregulares. Diferente dos verbos regulares, os verbos irregulares eles terminam sempre em EN, ok? Nós também vamos acrescentar o G na frente, só que eles vão terminar em EN. Eu peguei aqui de exemplo o verbo schreiben, escrever. Então veja que ele sofre uma modificação na raiz dele, por ele ser irregular. Então fica geschrieben, o particípio passado dele. Então nós colocamos o G na frente, mudamos aqui a raiz e terminamos em EN, por ele ser irregular. Ok? Então fica Ich habe geschrieben. Eu escrevi. Du hast geschrieben. Er hat geschrieben. Sie hat geschrieben. E assim por diante. Daí, todas as pessoas usam o mesmo particípio sem alteração. O que nós vamos conjugar é o verbo auxiliar aqui. Ok? De acordo com a pessoa. Então, nós temos aqui o verbo auxiliar e o particípio passado para formar o perfect, o nosso pretérito perfeito. Como nós temos dois verbos, um auxiliar e o outro aqui, o principal, que está no particípio passado, o segundo verbo sempre deve ficar no final da oração. Ok? Para reforçar, então nós vamos ver agora um outro verbo que não separa o prefixo, que é o verbo beschreiben, que significa descrever. Ok? Então ele tem esse BE na frente aqui, que não separa, ele é um prefixo inseparável. Então ele sofre a mesma modificação aqui na raiz do verbo e o verbo termina em EN. Então eu digo, ich habe beschrieben. Du hast beschrieben. Ok? Eu descrevi, tu descreveste. E então, vamos ver também o que acontece quando nós temos um verbo com um prefixo separável, que separa. Então eu peguei aqui o verbo abschreiben, que significa copiar. Então, nesse caso, quando o verbo tem o prefixo separável, ele vai usar o G também. E o G vai entre o prefixo e a raiz do verbo. No caso do verbo irregular, a raiz modificada. E também termina-se em EN. Então, ich habe abgeschrieben. Eu copiei. Du hast abgeschrieben. E em todos esses casos, o que nós vamos conjugar vai ser sempre o verbo auxiliar. Ok? O particípio passado sempre vai ficar invariável. Eu ainda gostaria de comentar nesse vídeo a respeito do pronome es, que às vezes surge a dúvida para certos alunos. O es, ele é a partícula neutra, um pronome neutro, que a gente substitui quando a pessoa, o objeto ou o animal, ele é neutro. Por exemplo, se eu falo, a criança copiou.
Então, das Kind hat abgeschrieben. E eu for substituir por esse pronome, eu digo, ela copiou. Es hat abgeschrieben, pois a criança é neutra. Assim também nós temos das Mädchen, a menina, das Fräulein, a senhorita, ok? Então, esse pronome neutro, ele serve para substituir pessoas, coisas ou animais neutros. Já o pronome sie, aqui em maiúsculo no final, nós temos o du, que ele pode significar você ou tu, que é uma forma informal. E o sie, ele significa você, senhor, senhora, ou senhores e senhoras, ok? Então, ele é uma forma mais educada, mais formal. Se você vai num comércio, vai numa empresa, é a forma mais utilizada e a melhor para se usar, pois a pessoa vai ver realmente que você sabe se comunicar de uma forma educada, ok? É diferente do nosso senhor, senhora aqui no Brasil, na língua portuguesa. Ela é uma forma mais educada. E o du é uma forma assim bem familiar, bem entre amigos realmente, ok? Então espero que esse vídeo seja muito útil para você, que ajude a você entender melhor como formar o perfect. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí. E de qualquer dúvida que tiver também, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo com o maior prazer. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do perfect ainda, mas com uma outra variação dele, ok? Então não perca a sequência desse vídeo para você entender todo o contexto a respeito do perfect. Te vejo então no próximo vídeo, na próxima mini aula. Tschüss!